nós vamos fazer aqui um resumão, certo? A respeito do que nós vimos já no assunto de números inteiros, tudo bem? O que nós já fizemos? Nós já trabalhamos as operações entre os números inteiros, as 4 operações, e nós trabalhamos também, conhecendo essas operações, nós trabalhamos as aulas, nós trabalhamos nas aulas os números inteiros aplicados em problemas aí do dia a dia, problemas cotidianos, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer é um resumão usando a apostila, certo? Usando a apostila para que nós fixemos bem os conceitos aqui referentes aos números inteiros, certo? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um aprofundamento a respeito da reta numérica, do conceito de número oposto, certo? Que estão nas aulas do professor Ronaldo. O professor Ronaldo introduziu já esse conceito para vocês, aí dos sétimos. E nós vamos aqui nos aprofundar um pouco para fechar essa parte. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu pedi para vocês, está até no título do vídeo, que vocês assistam essas aulas com a apostila. Estando lá, quero que vocês usem a apostila assistindo essa aula. Quem por um acaso não tem apostila, por um acaso, sei lá, não foi buscar, perdeu, sei lá, enfim, anotem no caderno de vocês da maneira que está na lousa, que aqui, o que está aqui é praticamente cópia do que está lá. Beleza, pessoal? Então, abrindo aí a apostila de vocês na página 63, vamos confirmar aqui o número da página, é isso mesmo, o número da página 63, tá? Então, na parte lá de matemática, tem lá um pouco lá, né, um resuminho, beleza? Que eu trouxe parte dele para cá. Então, conforme vimos, os números inteiros aparecem em tabelas de jogos, escalas termométricas, gráficos financeiros, etc. Nós vimos as operações e nós vimos as aplicações dos números inteiros nas aulas anteriores e nas atividades em tabelas de jogos. Lembram da tabelinha de saldo de gols? Lembram disso? Lembram, né? Das escalas termométricas, que são as escalas de temperatura. Lembram lá daquelas escalas que nós trabalhamos de temperatura máxima, menor temperatura máxima, maior temperatura mínima? Lembra que nós vimos isso nas aulas? São aplicações dos números inteiros, beleza? E agora nós vamos nós vamos conceituar esses números inteiros a partir da simetria em relação aos números inteiros positivos, certo? Então, pessoal, olha só. Tá? Isso aqui o professor Ronaldo já falou um pouco de vocês. Não, falou um pouco disso para vocês. Nós vamos falar de novo. Então, pessoal, vamos olhar essa reta numérica, certo? Do 0 em diante. Beleza? Nós temos aqui de maneira ordenada, certo? Nós temos aqui uma relação de ordem, certo, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho 1. O 2 é maior, vem aqui, o 3 é maior que o 2, vem aqui, o 4 é maior que o 3, vem aqui, assim por diante. Então, nós temos aqui os números positivos ordenados de maneira crescente. Beleza? E, na reta numérica, onde que nós colocamos os números negativos? Nós colocamos os números negativos de maneira parecida, de maneira similar, né? De maneira similar como aparece nos termômetros. Nós temos aqui o 0, certo? O 0, que é o marco aqui da reta, certo? E nós temos de maneira simétrica, nós temos em simetria os números negativos, que nós chamamos de opostos. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui o número 1, certo? Quem que é o oposto de 1, o menos 1. O menos 1 está numa posição simétrica em relação
está em posição simétrica em relação ao zero. Então, olha só, olha para o zero. O zero é o centro, vamos dizer assim, né? A origem, certo? O zero aqui é a origem. Então, eu tenho o 1. Quem é simétrico do 1 em relação a essa origem? É o menos 1. O que significa? Que o 1, que a distância entre 0 e 1 e a distância entre 0 e menos 1 é a mesma, certo? É isso que é estar simétrico, certo, pessoal? Então, se eu tenho aqui um ponto, e aqui eu tenho um ponto, uma estrelinha, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar na mesma reta e vou colocar um triângulo aqui, ó, certo? Esse triângulo, eu digo que esse triângulo é simétrico em relação... eu digo que esse triângulo é simétrico dessa estrelinha, certo? Eu digo que esse triângulo é simétrico dessa estrelinha em relação a esse pontinho, se a distância do pontinho até a estrelinha é a mesma distância do triângulo, né? Certo? Se a distância do ponto até a estrelinha é a mesma distância do triângulo até esse ponto. Então aqui ó, tem que ser uma distância igual. Então esses elementos eles são simétricos em relação a esse ponto. Então, pessoal, o 1 e o menos 1 eles são simétricos em relação a quem? A origem, que é o 0. O 2, quem que é simétrico do 2 em relação à origem? O menos 2. Quem que é simétrico do 3 em relação à origem? O menos 3, e assim por diante, certo? Esses números que estão em simetria aqui na reta e que são números negativos, nós dizemos que são números opostos. Então, olha só, o menos 1 ele é o oposto de 1, certo? Então, o menos 1 é o oposto de 1. Então, nós temos aqui essa relação que aparece na apostila. O menos 2 é o oposto de 2. Então, só o menos 2 é o oposto do 2. Certo? E assim por diante, pessoal. O menos 3 é o oposto do 3. Por quê? Porque é simétrico. A distância do 0 ao 3 é a mesma distância do 0 ao menos 3. Beleza, pessoal? Então, olha só. Então, nós temos aqui menos 1 é o oposto de 1, menos 2 é o oposto de 2, e assim por diante. O que quer dizer esse assim por diante? Menos 3 é o oposto do 3, menos 4 é o oposto do 4, e posso passar o resto da minha vida falando isso, certo? Da mesma maneira que o menos 1 é o oposto de 1, o 1 também é o oposto do menos 1, certo? E posso fazer isso sucessivamente. Então, o 1 também é o oposto do menos 1. O 2 também é o oposto do menos 2. Então, é algo recíproco, certo? Então, pessoal, os números negativos, nós dizemos que eles são opostos dos positivos. Beleza? E, reciprocamente, os números positivos são opostos dos negativos. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Nada melhor que um exemplo para nós conseguirmos entender, né, o que nós estamos falando. Então, pessoal, na página agora 64, certo? Então, pessoal, voltando na página 63, ele faz uma pergunta, né? Ele pede para a gente observar os números inteiros aqui na reta e perguntar qual que é a correspondência que aparece entre os números positivos e negativos na reta. A correspondência é uma correspondência de simetria, certo? Então, no item 3.2, qual que é a correspondência? É a correspondência por simetria. Vamos escrever por simetria, certo? Então, os números eles são simétricos por simetria. E agora, pessoal, na página, vamos lá, vamos abrindo, virando a página.
na página 64, certo? Nós vamos completar a tabela, indicando o número oposto ou simétrico. Então, pessoal, oposto e simétrico, aqui no caso, eles têm o mesmo significado, são sinônimos aqui pra gente. Então, o menos 1 é simétrico do 1, beleza? Tudo bem? Aí eu vou pensar, quem que é o simétrico do menos 5? O simétrico do menos 5 é o 5. Tudo bem? Beleza? Então, olha lá, pessoal. Complete a tabela indicando o número oposto ou simétrico em cada caso. Então, olha só, gente. A tabela lá na apostila está assim, né? Eu fiz ela assim, beleza? Então, olha lá. Quem que é o oposto do 8 positivo? O menos 8. Vocês preencham na apostila, certo, pessoal? Menos 8. Quem que é o oposto do 10? Menos 10. Quem que é o oposto do menos 36? É o 36. Então, o menos 36 está lá para trás, certo? Se eu quebrar a parede aqui, eu consigo espichar essa reta um pouco mais e colocar o menos 36 lá atrás. Quem que vai ser o oposto ou simétrico dele? O 36 que vai estar lá na frente. Então, quem que é o simétrico do menos 36? É o 36. Aqui vocês não precisam colocar esse símbolo, certo? Às vezes ele aparece, às vezes não, certo? Quem que é o oposto de menos 48? 48. Certo? Quem que é o oposto do 27? O menos 27. Certo? Quem que é o oposto do menos 58? O 58. Não, 58 positivo, né, pessoal? Então vocês podem colocar um sinal de mais aqui. Não é obrigatório. Certo? Segundo lá as aulas, segundo as aulas do professor Ronaldo, ele falou a respeito disso com vocês que eu assisti, que você pode colocar o 58 como mais 58 ou simplesmente como 58. Beleza? E aqui, quem que é o oposto do mais 124? 124 positivo, menos 124. Certo, pessoal? Menos 124. Certo? E quem que é o oposto do menos 200? O 200. Certo? A gente fala menos 200, que eu quero dizer que é um número negativo, tá? Foi menos 200, é o 200 negativo. Certo, pessoal? Então, tudo bem aqui, ó. 8 menos 8, 10 menos 10, menos 36 é o 36, de menos 48 é o 48, o 27 é o menos 27, 58 é o menos 58, 124 é o menos 124 e o menos 200 é o 200. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então, facinho, né? Então, vocês já preencheram a tabela da página 64, o exercício 3.2. Preencham lá a tabela. Eu estou deixando aqui aberta a tela com os exercícios. Tá? Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui a apostila, tá? Para ficar bem organizado. Então, aí, pessoal, nós temos no exercício 3.3, ele pede no exercício 3.3 para que vocês escrevam esses números. Então, esse aqui, pessoal, certo? Esse aqui é o exercício 3.3. Vou marcar aqui, certinho? Então, esse exemplo é o exercício 3.3, certo? Esse aqui foi o 3.2, que tem a tabela, vocês estão assistindo com a apostila, estão vendo a tabela. Esse foi o exercício 3.3. Então, o que ele pede no exercício 3.3? Para que vocês escrevam os números em ordem crescente, certo? Então, eu tenho que escrever esses números em ordem crescente, do menor para o maior. E aí, pessoal, vamos relembrar como que é que nós trabalhamos como é que nós ordenamos os números inteiros, quando nós consideramos os números negativos.
tá? Os números naturais, que são os números positivos, nós sabemos ordenar. Então, eu tenho aqui o 0, quem que vem depois do 0? 1. Quem que vem depois do 0? O 2. Não, quem que vem depois do 1? O 2, o 3, o 4 e assim por diante. Beleza? Isso aqui nós sabemos fazer. Quando aparece número negativo, como que funciona essa questão da ordem, da ordenação desses números? Vamos ver. Eu coloquei aqui uma regrinha para vocês nunca esquecerem essa questão da ordem, certo, pessoal? Que quando você ordena, você está comparando, certo? Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui o 1 e o 2. O 2 ele é maior que o 1, então eu estou comparando esses números, certo? Estou fazendo aqui uma comparação. A comparação poderia ser o contrário. Eu poderia fazer a ordenação em ordem decrescente. Aí como seria a minha comparação? Seria 3. Quem que vem logo? Quem que é menor que o 3? O 2. Quem que é menor que o 2? O 1. Então é uma comparação feita de outra maneira. Certo? Então nós vamos comparar. Então nós vamos aqui fazer a comparação dos números. Certo? Ordenando-os em modo crescente, em ordem crescente. Então vamos lá. Comparando números inteiros. Beleza? Resumão aqui, olha. Anotem, isso aqui não tem na apostila, anotem no canto, certo? Perto do exercício 3.3, anotem no rodapé, beleza? Esse resumão aqui para vocês. Ó, para os números positivos, já sabemos fazer comparações. Nós já não sabemos? Vocês já não viram isso? Com certeza na vida de vocês. Então, nós sabemos comparar os números positivos. 1, 2, 3. Estou aqui comparando, colocando esses números em ordem crescente. Poderia ter feito em ordem decrescente? Poderia ter feito a comparação de outra maneira. Agora, como que nós fazemos as comparações levando em consideração os números negativos? Então, olha só. Para os números positivos já sabemos fazer comparações, beleza? Para os inteiros negativos temos a seguinte regra, uma regrinha, certo? Uma regrinha informal para vocês. Para o número inteiro negativo, quanto mais distante do zero ele está, menor ele é. Então, olha só, pessoal. A reta, se você for pensar assim, então ela é ordenada de maneira crescente. Porque, olha só, eu tenho o 5, diminuir para o 4, diminuir para o 3, diminuir para o 2, diminuir para o 1, diminuir para o 0. Então, olha só. Eu tenho aqui o 0 e o menos 1. Tá lá. Quem que é maior? O menos 1 ou o menos 2? Quem que é maior aqui? Vamos olhar para a regra. Para um número inteiro negativo, quanto mais distante do zero ele está, menor ele é. Então, quem que está mais longe do zero? O menos 2. O menos 2 não está mais longe do zero, então ele é menor. Então, é menor que o menos 1. O menos 3 é menor que o menos 2. O menos 4 é menor que o menos 3. E assim por diante. Então, eles estão ordenados de maneira crescente na reta. Certo? Então, aqui eu tenho o menos 5. Vamos pensar de maneira agora contrária. Trocando as palavras. Eu tenho o menos 5. Quem que é o maior? O menos 4. Quem que é o maior? O menos 3. Quem que é o maior? O menos 2. Quem que é o maior? O menos 1. Quem que é maior? O 0. E aí fica fácil, né? Quem que é o maior? O 1. Quem que é maior? É o 2. Quem que é o maior? É o 3. Assim por diante. Beleza, pessoal? Certo? Então, nós vamos pensar aqui em como nós vamos resolver esse problema de ordenar esses números, certo? Escreva os números em ordem crescente. Em ordem crescente é do menor para o maior, certo? Quem que é o menor número aqui? Vamos pensar. Quem que está mais longe?
Um detalhe, quando vocês têm um problema desses para resolver, que você vai ordenar do menor para o maior, aí você olha, aparece o número negativo? Aparece. Então eles são os primeiros candidatos, certo? A serem os menores valores, certo? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Vamos pensar, quem que é o menor valor aqui? Quem que está mais longe? Então vamos olhar para os negativos e pensar, quem que vai estar mais longe do zero? Ó, o 6, por enquanto, para a gente não serve. O menos 94 é um candidato, não é? Porque ele é negativo. 150 para a gente agora, nesse momento, não serve. 532 para a gente, nesse momento, não serve. O menos 645 serve. Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui. Vamos continuar. 334 para a gente agora não serve. O 0 não serve. Esse serve. Né? Ele é um candidato a ser dos menores valores, né? Menos 78 é um candidato. O 2057 com certeza vai estar entre os maiores valores. E agora, ó, temos um candidato forte aqui, um candidato não tão forte e um número que para a gente não serve para nada aqui por enquanto. Quem que é o menor, pessoal? Vamos olhar para os negativos. Ó, negativo, 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 negativo e negativo. Quem que vai estar mais longe do zero? Quem que vai estar? Aí vocês pausam o vídeo e pensem. Pausaram, voltaram, menos 3.670. Olha só, o menos 3.670 está lá longe. Então ele é o menor número nesse conjunto aqui. Então ele é o menor. Então você vem aqui, ó, menos 3.670. Beleza? Quando nós usamos um elemento do conjunto, o que nós fazemos? Riscamos. Então ele já acabou, né? Vamos continuar olhando os negativos, né? Aí, pessoal, vou deixar para vocês fazerem. Eu vou preencher aqui, mas eu estou contando com o fato que vocês estão fazendo em casa e anotando, e pensando junto comigo. Vamos olhar aqui. O que se aproximou do zero, mas ainda está mais longe do que os outros, é o menos 645, não é? Isso, ó, menos 645. Estou andando em direção ao zero. Estou aqui, eu estou andando em direção ao zero. E quem que eu vou tropeçar aqui? Primeiro, vou tropeçar no menos 257. Menos 257. Continuei andando em direção ao zero. Estou andando. Em quem que eu vou tropeçar? No menos 127. Estou crescendo em valores. Estou andando em direção ao zero. Em quem que eu vou tropeçar? No menos 94. Certo? Aí continuo. Estou indo em direção ao zero. Já cheguei no zero? Não. Porque ainda tem coisa negativa aqui, ó. Menos 78, né? Então, não posso errar. Certo? Nossa, eu passei errado para a lousa? Menos 648. Desculpa, pessoal. Menos 645, tá? Desculpa aqui o erro, tá? Eu tô vendo que tem uma coisa que não está casando aqui, certo? Que está 645, eu falei 648, né? É menos 645, desculpem. Vamos continuar. E aí o menos 78, né? Continuando a caminhar, em quem que eu vou tropeçar? No zero. Agora eu vou tropeçar no zero. O zero é aqui que nós chamamos o zero, a origem, né? Certo? E aí, pessoal, fica fácil. Daqui em diante, vocês sabem ordenar números positivos. Estou andando, aí vou tropeçar no 6. Aí vou tropeçar aonde?
vou tropeçar no 88, ó, o 0, tropecei no 6, tropecei no 88, certo? Continuo minha caminhada aqui. Vou tropeçar no 150, certo? Vou tropeçar, o telefone está tocando, vou ignorar, não estou trabalhando. 150, tropecei no 150, e agora em quem que eu vou tropeçar? No 334, certo? E agora eu vou tropeçar em quem? No 532, e vou tropeçar no 2057. Certinho, pessoal? 2057. Então, pessoal, entenderam como é que nós ordenamos os números naturais? Entenderam, né? Não comi nenhum número aqui. Não. Beleza. Certo? E agora, pessoal, vamos lá, continuar. E nós podemos, no exercício, no tópico 3.4, certo? Olhem lá, o 3.3 está feito, 3.4. 3.4 ele diz o seguinte: nós podemos comparar dois números dizendo que um é maior ou menor do que o outro, certo? Então nós vamos observar esse conjunto. Pessoal, esse conjunto já está ordenado? Já. Menos 9, menos 8, menos 7. Quem que eu estou alcançando? O 0. Então olha só. Quem que é o menor elemento desse conjunto? O menor elemento desse conjunto aqui é o menos 9. Menor elemento. E quem que é o maior elemento desse conjunto? O 9. E aí, pessoal, vocês têm que localizar na reta numérica. Como que nós localizamos na reta numérica? Certo? Vocês vão fazer na apostila de vocês, no rodapé, ou numa folha separada, ou em cima, ou do lado, uma reta como essa. E aí vocês vão marcar com a régua mesmo, né? Na medida que vocês escolherem, e vão centralizar. E vou colocar lá o 0. Certinho? E aí a distância que vocês usarem de um número para outro tem que ser a mesma, pode ser 1 centímetro, 2 centímetros, vai depender do gosto de vocês. Aí vocês vão colocar esses números na reta. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Vocês podem colocar, por exemplo, o 1 e o menos 1 aqui, o 2 e o menos 2, ou seguir a ordem crescente. Quem que é o menor elemento desse conjunto? O menos 9. Quem que é o próximo elemento? O menos 8. Certo? Menos 7. Menos 6. Menos 5. Menos 4. Menos 3. Menos 2. O menos 1 já está aqui, né? Vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, localizar os números na reta, os números inteiros na reta, é uma coisa bem fácil. Então, pessoal, o que é? E aí ele faz um comentário. O que é o conjunto dos números inteiros que nós representamos pela letra Z? É o conjunto que contém todos os números naturais e os seus opostos. Certo? Então, por exemplo, o conjunto dos naturais está aqui, o 0 está aqui, o 1 está aqui, o 2, o 3, o 4, infinito. Beleza? Seus opostos estão aqui? Estão. Menos 1 está aqui, menos 2 está aqui, menos 3 está aqui, menos 4 e assim por diante. Que conjunto é esse? É o conjunto dos números inteiros, pessoal. Está anotado na apostila de vocês. E espero que tenham gostado aqui do resumo. Na próxima aula já vou fazer alguns problemas da apostila com vocês, ok, pessoal? Até daqui a pouco.